Agora são 9h24. A gente vai girar nossa reportagem. Depois de 28 anos e histórico de crítica, Ciro Gomes negocia a volta ao PSDB para concorrer ao governo do Ceará. Quem tem mais detalhes é a Beatriz Manfredini sobre esse retorno de Ciro Gomes. Beatriz. Pois é, Paula, essa informação foi divulgada inicialmente pelo jornal O Globo, confirmada pela produção aqui da Jovem Pan, nos bastidores do PSDB. Então, a sigla tucana confirma essas conversas iniciais com Ciro Gomes, que está há cerca de 10 anos no PDT, partido que vem sofrendo uma esvaziada, uma debandada há algum tempo, assim como o PSDB. Mas essas conversas estão acontecendo, então, entre Ciro e, principalmente, Tasso Gereissati, que já foi presidente nacional dos tucanos, do PSDB, ainda é importante e um dos principais quadros do partido no Ceará. Ele que está conduzindo, então, essas conversas para abrir as portas para Ciro disputar o governo do estado do Ceará, agora na eleição de 2026. Nos bastidores, alguns falam de conversa ainda bastante inicial, conversa embrionária, mas Aécio Neves também estaria ali incluído, tentando essa aproximação, e o presidente nacional da sigla, Marconi Perillo, também teria dado o aval, então, para que essas conversas acontecessem. Ciro Gomes já foi do PSDB há alguns anos, entre 1990 e 1997, e com isso, então, faria um retorno ao partido. Lembrando, que o PSDB está em um momento também complicado, busca aí se reinventar, isso porque perdeu quadros importantes, não tem tido protagonismo suficiente aí nas últimas eleições, inclusive aqui no estado de São Paulo, que tinha o maior reduto, perdeu inclusive não só a cadeira do Palácio dos Bandeirantes, o governo do estado, mas quadros importantes no legislativo também. Então tenta fazer uma reconstrução, chamou aí um novo marqueteiro para a jogada e agora inicia essas conversas com Ciro Gomes, que é bastante conhecido, uma figura aí popular em todo o país e que inclusive já disputou várias vezes a eleição presidencial, inicialmente tratativas então para uma disputa eventual do governo do Ceará. A gente acompanha essas conversas, Paula. Acompanha a Beatriz Manfredini falando aqui de São Paulo. Obrigada, Beatriz. Eu quero chamar os nossos comentaristas, primeiramente Cristiano Beraldo. Beraldo, essa possível volta aí de Ciro Gomes ao PSDB sinaliza movimentações importantes para o ano de 2026, de fato. E é revelador, a um ponto, quero sua avaliação em relação a isso, se essa volta dele pode ter a ver também com uma possível aliança com Eduardo Leite. Olha, Paula, a gente vê Ciro Gomes numa situação muito delicada no PDT, porque o PDT está envolvido até a medula nesse escândalo do INSS e isso é inexplicável. Não tem como se defender uma estrutura partidária que controlou o Ministério da Previdência e permitiu que esse roubo bilionário acontecesse da aposentadoria dos brasileiros. Agora, voltar para o PSDB é também um movimento delicado, porque o PSDB ainda tem ali figuras bastante controversas que tiveram sérios problemas com a lei e que não foram inocentadas dos seus atos, mas usaram artimanhas processuais para poder manter a sua vida política ativa. Então, também não é o melhor ambiente que Ciro Gomes poderia encontrar para disputar a eleição. Mas eu reforço uma coisa, apesar de não concordar com as soluções apresentadas por Ciro Gomes para os problemas brasileiros, acho que a sua participação na campanha presidencial ela é bastante positiva, porque o diagnóstico que ele faz desses graves problemas brasileiros, dos problemas que impedem o Brasil de se desenvolver, é bastante correto. E aí se poderia ter um debate de alto nível sobre qual o melhor caminho para resolver esses problemas. Enfim, espero que ele encontre aí uma forma de participar das eleições. Desde Ciocari, pegando como gancho aí o que diz o Beraldo, muita gente fala, o Ciro Gomes tem ótimas ideias e etc., mas na hora da eleição, na hora da contagem dos votos, a coisa não rola. E ir para o PSDB neste momento, a gente só falou nos últimos meses de figuras importantes que saíram do PSDB e foram para outros partidos. Seria uma espécie de gás para o PSDB num momento em que tem sido muito combalido na política brasileira, Deise, ou não chega a tanto?
Olha, Nonato, eu não sei se chega tanto, porque o Ciro Gomes ele tem alguns desafios para superar, né? Primeiro, ele não tem mais aquela mobilização, aquele apoio que ele tinha nos anos 90, né? Então, agora, para uma possível campanha dele, ele vai ter que superar o desgaste nacional do PDT, vai ter que superar esse desgaste pessoal dele, ideológico também, mas ao mesmo tempo vai ser um teste, né? Da mesma forma, pessoalmente, ideologicamente e eleitoralmente. Então vale a tentativa, sim, mas o PSDB também, por outro lado, já tem esse desgaste. Então agora nessa campanha o Ciro vai precisar recuperar a credibilidade ideológica dele, isso é muito importante, junto com o PSDB, que também perdeu essa credibilidade. Ele vai ter que superar esse caciquismo regional que existe em torno do nome dele, né? Porque o nome dele também está desgastado lá no Ceará, embora ele ainda seja uma grande força, mas ele vai ter que contar com a estrutura do Tasso também para bancar essa volta dele, né? Vamos chamar assim de volta. E tem também essas reações indiretas dos partidos, né? Então, assim, não é uma grande aquisição para o PSDB sugerindo os grandes desafios, mas se ele conseguir superar essas adversidades ideológicas, eleitorais e pessoais, pode ser um bom retorno, né? O Ciro que, de uns tempos para cá, de uns anos para cá, ele ficou fora da política brasileira, talvez essa seja uma possibilidade de retorno se ele conseguir alinhar esses 3 pontos.